Olá, queridos, boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em vocês. Muito obrigada por mais uma vez estarem aí ligadinhos, né? Na live Alma Sarada, ministração Alma Sarada nas sextas-feiras, né? A partir aí das 20 horas, aqui em Lagoinha Santa Mônica, né? Eu sou grata ao Senhor por esse tempo que nós passamos aqui juntos para compartilhar a palavra do Senhor, de maneira que ele possa, né, através do Espírito Santo de Deus, sarar a sua alma. Como eu sempre coloco, Jesus, né, ele morreu pela sua alma, que é a sua mente, a sua vontade e a sua emoção. O Senhor priorizou, né? O Senhor sabe a preciosidade que é a sua alma e nós precisamos aprender a valorizar também, cuidando dela, para que nós possamos cumprir ali quando fala em 1 Tessalonicenses 5:23, na volta do Senhor, que ele possa nos encontrar plenos de corpo, de alma e de espírito, né? O Senhor quer que nós sejamos cuidadosos com o nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo de Deus, da nossa alma, porque é ela que vai se apresentar diante do Senhor, né? É essa alma que diferencia eu de você, mesmo que nós fôssemos irmãs gêmeas, irmãos gêmeos, né? A nossa alma é que nos diferencia, que imprime em nós a nossa identidade. E o nosso espírito, ele precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus, para que seja gerado em nós fruto do Espírito Santo, porque nós, que somos cristãos, precisamos do fruto do Espírito Santo de Deus para vivermos, porque dele nós nos alimentamos e alimentamos outros. Amém? Glória a Deus. Hoje nós estamos aqui em trio, né? Corpo, alma e espírito, bem identificado aqui. Nós estamos em trio hoje, né? Do meu lado direito aqui está a Giovana. Ela vai falar um pouquinho dela daqui a pouquinho, né? Para vocês conhecerem ela, o trabalho dela, um pouquinho da pessoa dela. Ela é aqui de Lagoinha Santa Mônica, está servindo a igreja aqui, né? Então ela vai falar um pouquinho dela. E do meu lado esquerdo tá a Michele, né? E ela também vai falar um pouquinho dela. Ambas são psicólogas, né? Exatamente como eu, são colegas aí de profissão. Cada uma aí com seu histórico, com a sua experiência, com abordagem de trabalho, o grupo, né? A faixa etária que cada uma atende, enfim, elas vão falar um pouquinho delas daqui a pouquinho, amém? É um privilégio nós estarmos aqui com vocês, né? Muito bom, vocês vão adorar essa live, né? Porque hoje nós temos aí, nós três, para estar trazendo uma palavra abençoadora e edificante para cada um de vocês, amém? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, vamos buscar o Senhor e vamos iniciar a palavra conforme aquilo que o Senhor colocar no nosso coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, neste momento nós adentramos, Senhor, o trono a sua presença, Senhor. Ó Pai, te pedindo em nome de Jesus que nos cuide e nos guarde nesse tempo que nós vamos estar aqui. Como a sua palavra diz, é o Espírito Santo que nos inspira, é ele que fala por nós, que nós possamos, Senhor, ser boca, mas o Senhor é a palavra. É o Senhor que vai falar, é o Senhor que vai falar a sua noiva, a sua igreja. Ó Pai, que cada um que está nessa live hoje, Senhor, possa abrir o seu coração para receber a sua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, sonda agora os corações, a mente. Ó Senhor, limpe agora. Ó Pai, que em nome de Jesus, que o inimigo não roube, Senhor, essa palavra que nós vamos deixar aqui hoje. Amém. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor seja honrado e glorificado através de nós, através da nossa vida, que tudo seja para honra e glória do seu nome. Em nome de Jesus, eu abençoo a cada um que está agora assistindo, a cada família representada. O Senhor vem de encontro, Senhor, a necessidade de cada filho e filha sua. O Senhor, que todos nessa live se disponham hoje, Senhor, a te ouvir, para que a sua palavra possa realmente fazer diferença na vida de cada um. Uma palavra viva e eficaz para a alma dos seus filhos. Que cada um de vocês seja sarado nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Bom, então vamos aí iniciar. Primeiro eu quero conhecer, né, mais um pouquinho
da Giovana, da Michele. Eu vou começar com a Giovana, porque ela é G e ela é M. Simples assim. Tem que ter alguma ordem, É, né? só para, né, ter uma ordem aqui, para nenhuma das duas ficar aí com ciúme depois. Mas pode começar pela Michele, eu não me importo. Ai, ai. Mas vamos lá, Gi. Conta um Vamos. pouquinho de você, do seu trabalho, né? E da sua missão também em Lagoinha Santa Mônica. Fala aí, fica à vontade, querida, é o seu tempo. Sim, claro. Boa noite, queridos. Meu nome é Giovana, como a Maria colocou bem, né? Eu sou psicóloga, eu atendo crianças, a minha faixa etária até 10 anos, tá? Porque eu atendo crianças e a minha linha é a psicologia comportamental, né? E é bom aqui que nós formamos um time, que Maria cuida dos casais. Aí Michele vai falar dela, eu não vou dar um spoiler aqui, não. Não vou falar, deixa que ela fala depois. Mas eu cuido dos pequenininhos, tá? E, como eu já falei, a minha linha comportamental, eu cuido do comportamento, né? Eu trato dessa área. Eu também faço treinamento de pais. Muitos pais, às vezes, têm dúvidas de vários assuntos acerca da educação das crianças, né? Vou dar um exemplo aqui, bem básico. A diferença entre uma birra, uma crise, né? Quando é que você identifica que é uma birra, quando é que é uma crise, por exemplo, né? E em que a gente pode ceder nessa idade, o que a gente pode, o que a gente não pode, tá? Meu trabalho é mais ou menos nessa linha. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. Eu sou membro da Lagoinha Santa Mônica e vocês fiquem à vontade aí para perguntar, que eu estaria à disposição de vocês, tá? Eu sou casada, sou casada há 25 anos, tenho 2 filhos, um de 15 e uma de 5, né? Uma distância importante. Verdade. Corajosa, né? É, mas todos muito bem-vindos, amo demais. E é isso que eu tenho para falar para vocês. Eu moro aqui pertinho também, né? Da comunidade. E estou à disposição de vocês, tá? E particular, onde é que você está atendendo? Pode falar também. E hoje eu atendo num consultório no bairro de Lourdes, Pode falar o endereço? Pode falar. Pode falar. Na Bernardo Guimarães 290, é pertinho ali do Diamond. Hoje eu atendo ali, tá bom? Ok. E você, Mi? Então, meu nome é Michele, eu sou aqui membro também da Igreja Batista da Lagoinha Santa Mônica. Trabalho com adolescentes, né? E com a família também dos adolescentes, né? Porque a gente sabe que nessa fase é necessário que a família esteja também ciente, né? Dos conflitos, né? Que os adolescentes passam nessa fase de desenvolvimento. Eu atualmente estou trabalhando no centro de saúde aqui da comunidade mesmo, aqui próximo, né? No bairro Santa Mônica. E sou casada também, há 8 anos. Tenho uma filha, a Júlia. Ela tem 7 anos. E é isso. Também estou à disposição, né? As meninas têm o mesmo nome? O seu é Júlia. A minha é Júlia. A minha é Júlia. Júlia. G e G. Giovana. É J e G, né? O mais importante é que são amigos também, tá, gente? São amigas. Então é isso, gente. Estou à disposição, caso vocês precisem, né, de algum esclarecimento, alguma ajuda. Está atendendo em Santa Mônica? Atendo, né? Atendo aqui na Igreja Batista da Lagoinha, né? Esse público que eu falei agora, né? Que são os adolescentes e os familiares. E estou no centro de saúde aqui também, no Santa Mônica. Maravilha, né? Tanto a Giovana quanto a Michele, quanto eu, né? Estamos aí à disposição dos membros em Lagoinha Santa Mônica e também da comunidade, né? Desde que passem aí pelo crivo dos nossos pastores principais, pastor Vladimir, pastor Anice. Eles é que fazem os encaminhamentos, então você sempre entra em contato com eles primeiro e eles vão encaminhar, né? Tanto para a Giovana, quanto para a Michele, quanto para mim. Como a Giovana colocou, ela fica aí com as crianças, a Michele a partir aí dos 10 pré-adolescente para adolescente, Isso né? mesmo. E eu aí com os casais e família em geral.
estamos à disposição de vocês. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje, né? Porque as meninas vão concordar comigo que nós vivenciamos aqui uma certa dificuldade, né, de aceitação ou resistência, às vezes, dos membros em Lagoinha Santa Mônica de se permitirem ser cuidados, né? E isso é muito importante e sério para nós, porque nós estamos aqui, somos membros daqui, e às vezes nós percebemos membros daqui investindo em psicólogos fora da igreja, às vezes não cristãos, né? Pegando aí o seu dinheiro, que você tira o seu dízimo e você está entregando, às vezes, na mão de psicólogos que não são cristãos. Não estou aqui falando da competência dos colegas, né, que não são cristãos. Eu estou falando que, se você é cristão, é importante você abençoar um outro cristão, seja em qual área. Eu sempre coloco muito isso, sabe? Principalmente pessoas, por exemplo, que vão tocar em você de alguma maneira. Que seja tocar no seu corpo, tocar na sua alma, né? Que você sempre esteja buscando pessoas que são cristãs. Então, por exemplo, salão, né? Massagem. Eu posso aqui falar da Vilma, né? E outras pessoas que têm salão aqui na igreja. Eu sempre busco abençoar essas pessoas, né? Porque elas vão, de alguma forma, impor a mão em mim, né? Então, eu tenho esse cuidado. E a psicologia, que vai trabalhar exatamente com a sua mente, com a sua vontade, com a sua emoção. É importante que você valorize, né, os psicólogos que estão à sua disposição. Não só aqui, em atendimento na própria congregação, né, como também nos seus consultórios particulares, né, seja onde eles possam te atender, seja home care, da maneira que você preferir, você precisar, estamos à sua disposição. Então, um principal ponto que eu quero trazer para vocês essa noite, e eu acredito que as meninas concordem comigo, é essa importância de valorizar os profissionais que nós temos em Lagoinha Santa Mônica. Está precisando de um pedreiro? Pergunte aqui quem é pedreiro. Quem é que tem um salão? Quem é que tem uma academia de ginástica como o Fred, né? As psicólogas daqui, a farmácia do Ronan. Vamos abençoar os irmãos em Lagoinha Santa Mônica, né? Isso é importante. O segundo ponto, eu trouxe como base a palavra de Deus, né? Porque a ministração Alma Sarada, ela tem sempre como base a palavra do Senhor. E nós vamos abrir, então, em Provérbios 11, 17. E ali vem falando para nós o seguinte: o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Em outras... Está escrito da mesma maneira, né? Não, de vocês? para mim não. Leia aí. Aqui diz assim: quem age com bondade faz bem a si mesmo, e quem pratica maldade acaba se prejudicando. Isso. E o seu? Tá igual? O meu tá igual ao seu. Tá igual ao meu. Tá igual. Então, assim, de qualquer maneira, a mensagem é a mesma, né? Aquela pessoa que ela é benigna, né? Com ela se cuida. E esse autocuidado é o que nós vamos conversar um pouquinho hoje, né? Sobre essa necessidade. Como eu coloquei no início, nós somos corpo, alma e espírito. E nós precisamos cuidar dessa trindade que o Senhor nos fez. Eu sempre coloco que nós temos um Deus triuno, nós também somos triuno, e nós temos uma alma que também é triuna, né? Isso confirmando a identidade do Senhor em nós, o número 3, que isso sempre já foi colocado aqui para vocês. Então, a importância de cuidar do corpo, da alma e do espírito. O corpo, nós temos aí os nossos médicos, né? Essa semana, eu sigo muito ali o Dr. Ismael Sobrinho, e às vezes as pessoas trazem algumas perguntas polêmicas, né, com respeito a isso. E é incrível, gente, como há pessoas que ainda não valorizam os profissionais da área de saúde. Seja médico, seja psicólogo, né, ou qualquer outro profissional. É incrível como no meio evangélico ainda nós sofremos essa resistência das pessoas serem cuidadas, né? Existem pessoas
que afirmam, né? Ah, não, porque Jesus é o meu psicólogo. Ora, amém, glória a Deus. Se Jesus é o seu psicólogo, então você tem que estar bem de alma. Olha só a propaganda complicada que você faz, né? Quando você afirma que Jesus é o seu psicólogo. Tudo bem. Se ele é o seu psicólogo, você tem que estar plena de alma, né? Porque se Jesus fosse psicólogo seu, né? Não tem como. Ele faria, sim, um trabalho maravilhoso, né? Então, cuidado com aquilo que você afirma, né? E leve isso às outras pessoas do meio evangélico que às vezes vêm com essas afirmações. Pessoas que estão em sofrimento, estão adoecidas, né? Nós vemos no comportamento como elas estão adoecidas, famílias em briga, em divórcio, uma confusão, né? de emoções, de não aceitação um do outro. E aí a pessoa fala que Jesus é o psicólogo dela. Me ajuda, né? Então, cuidado com essas afirmações. A palavra de Deus vem dizendo que o Senhor capacitou as pessoas a cuidarem. Nós vamos perceber os milagres de Deus e Jesus durante toda a palavra de Deus, mas não tem uma ação direta do Senhor, sempre passa por um ser humano. Sempre que Deus, no Velho Testamento, faz acontecer, ele usa de profetas, ele usa de sacerdotes, ele usa de homens que estavam ali à disposição dele. E Jesus, mesmo quando ele, nos milagres, ele cura imediatamente, nós sabemos de outros milagres de Jesus que passou por algum tipo de tratamento, que ele permitiu, né? Vai lá, vai ao sacerdote, vai. Então, Jesus permitiu que pessoas cuidassem de pessoas. Nós somos igreja, nós somos membros uns dos outros e nós cuidamos uns dos outros, né? A igreja é um grande hospital, aonde hoje eu que estou melhor, cuido do outro. Amanhã o outro está melhor, cuida de mim. E assim nós vamos, né? Então, Gi, fala um pouquinho aí. O que esse versículo chama a sua atenção e o que você poderia trazer como testemunho ou como alerta, ou como testificação desse versículo na sua vida, na sua história, não só como psicóloga, mas também como psicóloga e cristã. Esse versículo te salta, ele te revela alguma coisa que você pode trazer para nós hoje? Sim, o que eu penso a respeito desse versículo? Que eu acho que isso aqui resume toda a palavra de Deus. Por quê? Quem age com bondade, quem é bom? Jesus é bom, né? Se você age com bondade, você age segundo a palavra dele. E é uma sequência de acontecimentos. Eu diria até, vou puxar um pouquinho para o meu lado, uma sequência de comportamentos bons que vão gerar comportamentos melhores ainda. Né? E se você, na segunda parte aqui, deixa eu ver. E quem pratica a maldade, é uma sequência de comportamentos também. Se você planta o bem, você vai colher o bem. Não tem como você plantar uma banana e colher uma ameixa. Impossível, né? Então, se você é bom, você é uma pessoa segundo o coração de Deus. Você é temente, você está em observância da palavra dele. Então, você vai colher o que disso? Coisas boas, né? E se você pratica o mal, você também vai colher coisas que não são muito agradáveis lá na frente, ou em qualquer outro momento em que estiverem dentro dos propósitos de Deus. Né? Eu acho que a conta é simples. Então, eu acho que a gente precisa mesmo. O caminho, nós sabemos que o caminho do cristão, né, seguir a Deus não é uma coisa fácil, não é tranquilo. Né? Quantos são cristãos e, às vezes, no domingo à noite, se deixa levar, assim, não, eu vou ficar aqui, vou pedir uma pizza, não vou no culto hoje. Vou ficar aqui na minha zona de conforto, aqui, vou ver o Fantástico. Já fiz propaganda. Não, a gente precisa de ter esforço, sim, a gente precisa investir no reino, sim, porque a fé vem disso, a fé vem do ouvir, e a Bíblia fala 2 vezes, né? A fé vem do ouvir a palavra de Deus 2 vezes, por que será? Então a gente precisa investir no reino, e investir no reino é fazer coisas boas, para você mesmo, para o seu próximo,
E como a Maria colocou, um dia você está bem, você ajuda o seu vizinho, o seu próximo. O dia que você não estiver bem, o outro ali vai captar esse seu semblante, esse seu jeito, vai se aproximar e você, né? Seria bom que se permitisse essa ajuda, porque ela é sempre muito bem-vinda, né? E dessa forma a gente vai fazendo essa sucessão de comportamentos bons, né? Claro que em algum momento a gente desliza em algumas coisas, né? Às vezes você faz algumas coisas que realmente não são legais, não são boas. Mas para isso o Senhor está de braços abertos. Você pede perdão, você ora, se achega, porque às vezes nesse momento também a gente tende a afastar. Eu fiz uma coisa que não é legal. Então eu acho que Deus não gostou disso, então essa semana eu não vou na igreja, a semana que vem eu vou. Mas o que acontece com a sua fé? Ela fica prejudicada. E é nesse momento que você não está bem que você precisa buscar. É fácil? Nunquinha. Não é fácil. E na congregação a gente percebe, não tem como, né? Eu já coloquei muito isso aqui. Às vezes a gente chega no irmão e fala, você está bem? Aí ele fala, estou. Logo para mim, gente, né? Como diziam, Né? para cima de Mauá, né? Nós percebemos, nós conseguimos perceber, nós fomos treinadas, né? A ter esse olhar de percepção sobre o outro. A gente não adivinha o que você está pensando, não, viu? Mas o seu corpo fala, né? A sua afeição, ela fala, o seu semblante fala, não tem como. Às vezes a pessoa acha que está nos enganando, mas não engana, né? Então nós temos um olhar treinado a perceber se você está bem ou não. E como a Giovana colocou, o bem gera bem. O bom gera bom, né? É uma questão de reprodução, é simples isso, né? É multiplicador. Então, quando você está bem, você vai gerar o bem, não só em você, mas aquele que te cerca, né? Então, a importância de estar atenta a você, exatamente para ver o que você está gerando, não é isso, Giovana? Isso, só um detalhe. Quando você pergunta, né, Maria, para uma pessoa, para um membro ou para qualquer outra pessoa, você está bem? Ali, talvez a gente não percebe, mas ali, Maria está dando uma abertura para você se posicionar e dizer, estou bem, está tudo bem. Mas aconteceu uma coisa um dia, essa semana, sabe? Aconteceu isso me deixou meio... E ela está te dando uma abertura, uma oportunidade de você falar. E o falar é terapêutico, né? Nós sabemos disso. E é importante que você, mesmo que você não esteja assim, muito disposto a falar do problema, você pode dar nuances. E você pode pedir ajuda, não precisa exemplificar o problema, né, Maria? Às vezes aqui também nem dá tempo. Pode até falar, não, Maria, porque eu tenho uma amiga. A famosa amiga, né? Não tem problema não, né? É porque eu tenho uma amiga, eu tenho um amigo, né? Mas se dispor a falar. Inclusive, no Alma Sarada anterior, e eu sempre já trouxe isso várias vezes, Davi, ele se posicionou dessa forma. Olha, enquanto eu me calei, secaram-se os meus ossos. Veja que houve uma somatização, né? Quando nós não nos dispomos a falar sobre a nossa alma, porque o psicólogo ele não é adivinho. Você precisa falar, né? Até porque a cura é pela fala. Precisa colocar para fora. É o seu lixo que você precisa pôr para fora. Eu falo que o terapeuta é aquele que pega o seu lixo emocional, recicla e te devolve reciclado. Então, nós fazemos isso, né? Mas nós nós não somos adivinhos, nós não vamos te invadir, né? Então, como a Giovana falou, quando o Michele, ou Giovana, ou eu, e até os pastores, olha, você está bem, né? É realmente como ela colocou. Aproveite dessa deixa, né? Para falar assim, estou bem, mas, ou não estou bem e preciso de ajuda. Como eu sempre coloquei aqui e coloco, Jesus, né? Ele precisou de um sirineu para ajudá-lo a carregar a cruz dele. Nós precisamos ter essa humildade, conforme Jesus teve, de se permitir ser ajudado, né? E nós, às vezes, tanto a Gi quanto a Michele e eu, percebemos a resistência, às vezes, da pessoa não se permitir ser ajudada. Mais alguma coisa, gente, sobre... Pode falar ou não? Eu estou pensando aqui. Por enquanto, não. Mas era isso que eu queria falar. Porque eu achei muito importante quando você disse assim, eu pergunto às vezes, você está bem? Isso aí eu acho
extremamente importante que eu acho que todos devem refletir sobre essa oportunidade de falar de algumas coisas que incomodam. Porque, como Maria falou, nós ressignificamos essa frase, essa questão que vocês trazem para a gente, e nós vamos dar para vocês outro olhar a respeito disso. Porque, de repente, a pessoa não tem uma solução, não vê uma saída, né, Maria? Não vê uma resposta. E através de uma vírgula, de uma fala, nós podemos trazer possibilidades, né? De cura da alma, uma possibilidade de ver as coisas de outra forma, de ver pessoas de outra forma. Como a própria palavra diz, nesse último caso que eu falei, a nossa luta é contra quem? Então, de repente, quando nós temos conflitos com outras pessoas, a gente limita o nosso problema no outro, na pessoa em si, leva tudo para o pessoal. Mas a Bíblia fala que não é por aí, que a nossa luta não é a pessoa. E aí nós nos reportamos a esse problema de que forma? Vocês aprendem a se reportar dessa maneira a essas pessoas de que forma? Através da empatia. E quando a gente trabalha a empatia e se coloca no lugar dessa outra pessoa que nos incomoda ou que nos ofendeu, você entende o porquê de algumas coisas que estão acontecendo. E você ressignifica. Né? Então, eu acho isso muito bacana. Aproveitem quando Maria ou alguma de nós disser: tudo bem com você? Frase clássica, ó, fica de olho. Não usem da mentira social, né? Exatamente. Tá tudo bem. Não, não tá está, tudo. né? Exatamente. E Mi, e para você, querida, como é que esse versículo chegou? Ele faz sentido para você na sua trajetória enquanto psicóloga cristã? Sim, faz todo sentido, Psicóloga e cristã, E viu, cristã. gente? Deixa eu corrigir. Faz todo sentido, Maria. E quando a gente pensa nessa questão da bondade, né? É um pouco o que a Giovana falou. Eu penso também naquela pessoa que já está com um comportamento disfuncional, né? Na pessoa que já não consegue emitir essa bondade através dos gestos, através das palavras. Uma pessoa que já está machucada, né? Então, quando essa pessoa já está nessa situação, é preciso se permitir ser ajudada, né? É preciso ter a humildade de entender que alguém ali pode te ajudar. Não que essa pessoa seja mais capacitada que você, não que essa pessoa seja mais bondosa que você, mas porque Deus está usando essa pessoa para chegar perto de você, né? E te perguntar: e aí, tá tudo bem? Né? Deus está usando essa pessoa. E se você confia em Deus, né? É normal que você deixe que essa pessoa chegue perto de você, né? Que ela possa fazer aquilo que ela foi chamada a fazer, né? Então, eu creio assim que tudo pode mudar, né? Ninguém tem que permanecer num estado estático. Todo mundo tem a possibilidade da mudança. Então, não se desespere, né? Não perca a sua esperança, não perca a sua fé, porque toda situação pode ser mudada. Se hoje você se encontra dessa forma, né? Se hoje você não consegue ser bondoso com uma pessoa que está do seu lado, se você não consegue expressar amor, carinho, atenção, se você não consegue cuidar do outro, talvez você precise ser cuidada. Porque como você vai cuidar de alguém se você precisa ser cuidado? Você precisa ser cuidado primeiro. Né? Muitas vezes a gente se preocupa com o outro, né? Com o marido, com os filhos. Mas e nós? Né? E nós? Será que a gente não está precisando desse cuidado aí primário para poder espalhar a bondade, né? Que vai do comportamento. Se você está bem, você vai espalhar isso. Então, essa questão, essa necessidade do autocuidado, ele é muito importante, né? E a gente tem que se educar, porque nós não fomos educados para cuidar de nós mesmos, né? Então, é uma questão de se reeducar,
de saber da importância desse autocuidado. Isso. E como a Michelle colocou, né? Eu cuido do outro na medida que eu cuido de mim. É por isso que o homem bom, ele cuida dele. E na medida que ele cuida dele, ele cuida do outro. O contrário do homem cruel, né? Não tem como. Imagina um homem cruel que não cuida dele, se ele vai cuidar do outro. Não tem como. Né? Porque tudo passa por mim primeiro. Né? Não tem como. Então, se a pessoa... Isso é muito sério. Às vezes, eu que cuido de casais, isso acontece muito porque eu cuido de casais, assim, desde a época de namoro, né? Namoro, noivado, casamento. Não é só de casados, né? Eu cuido desde do namoro. E eu percebo muito isso, né? Às vezes a pessoa fala que ama o outro, mas é muito patente o fato de que ela não se ama. E aí eu questiono, eu levo o outro a questionar isso. Espera aí, a pessoa não está se amando e você acha que ela ou ele consegue amar você? E nós conseguimos perceber isso, queridos, a partir daquilo que nós vemos, né? Às vezes, não é uma questão aqui de preconceito, não, é uma questão de alerta, né? Às vezes a pessoa, vou dar um exemplo, às vezes a pessoa está com sobrepeso, né? Aí eu falo assim, isso é um desamor, isso é uma falta de cuidado. Aí a pessoa fala assim, não, Maria, mas é uma questão hormonal, ainda assim. Não, é uma questão hereditária, genética, ainda assim, né? Sinaliza para nós que o outro não está se cuidando. Por quê? Porque ele está colocando a vida dele em risco. E se ele está colocando a vida dele em risco, o que é que ele não fará comigo? Né? Que sou fora dele, né? Então não tem como. Se a pessoa não se ama, né? Ela não vai conseguir amar você da forma saudável, né? No mundo, né? Por exemplo, pessoas que fumam. Nós já sabemos, o cigarro, ele mata, né? Não é só Jesus morreu para que você fosse liberto do cigarro, não. É uma questão de inteligência. O cigarro, ele mata. Eu, você, todos nós já sabemos disso. Mas a pessoa insiste em continuar num vício. E aí? E aí ela fala assim, não, mas eu amo meu filho, eu amo meu marido. Como? Se além de se prejudicar, além de correr risco de vida, você está colocando a vida do outro em risco também, né? Porque o fumante passivo, nós sabemos que ainda é pior do que aquele que é o ativo. Como assim você pode afirmar que ama o outro, né? A pessoa que se permite aí estar bebendo, se embebedando e às vezes dirigindo, com a família toda dentro do carro. O que é isso, gente? E aí fala que ama o filho, que ama a esposa. Como assim? Ama nada. Não ama. Você pode pôr outro nome nisso aí. Mas não é amor. Porque tem que passar por ele primeiro. É isso que esse versículo está falando. O homem cruel, ele não cuida de si. E se ele não cuida de si, ele não tem como cuidar do outro. Não tem. Porque aqui não é só uma questão de conhecimento. É uma questão de que eu preciso estar cuidada, eu preciso estar organizada, eu preciso estar bem para poder gerar isso, reproduzir isso, passar isso para frente. Então, cuidado, sabe? Quando você afirma que ama alguém, se você não se ama. E aí, claro, a gente lembra do maior mandamento do Senhor. Amar a Deus acima de todas as coisas. Você e depois o outro. Não tem como você amar o outro se antes você não se amar. E isso não é egoísmo, porque isso foi um mandamento do Senhor, né? Não é Maria que está falando. Então, cuide de você para poder cuidar. Respeite você para poder respeitar. Ame você para poder amar. E por aí vai. Tudo passa por você primeiro. Inclusive a própria experiência. A sua experiência faz com que você aprenda, que você se aperfeiçoe como pessoa, exatamente para poder cuidar de outro que está passando ali pela situação semelhante à sua. Onde eu pisei ontem, alguém está pisando hoje. Onde eu piso hoje, alguém vai estar pisando amanhã. As pegadas são assim. Isso acontece entre nós, na família, na parentela. É assim.
Aquele que está um passo à frente, alguém vai estar vindo logo atrás dele. Então, aprenda a pisar corretamente, porque senão cai você e cai o outro que está vindo logo atrás. Nós, em todos, independente da profissão, independente do ministério, né, nós sempre estamos a um passo à frente de alguém. Como alguém está um passo à frente de nós. Então, lembra disso. Veja onde você está colocando, deixando a sua pegada, porque alguém está vindo logo atrás. Pode ser seu filho, né? Sua filha. Você é o modelo, você é o exemplo. A palavra de Deus diz isso, né? Pais, filhos, obedecei os vossos pais, ok? Mas também fala, filhos, obedecei vossos pais. Mas também fala, pais, não ireis os vossos filhos, não irriteis os vossos filhos. E a maior irritação que nós podemos gerar um filho é quando nós pregamos uma coisa, falamos uma coisa e vivenciamos outra. O seu filho, o meu filho, nossos filhos precisam ver Jesus em nós. Precisa ver essa bondade, essa benignidade em mim e em você. Para que ele também aprenda a se cuidar. Nós somos reprodutores, de alguma maneira. Nós estamos gerando filhos de alguma maneira. Estamos gerando pessoas de alguma maneira. Nós somos modelo. Então, quando eu não me cuido, quem vem atrás está correndo risco. Então, cuidado. Quando alguém fala que ama você, vigia, vê se ele está se amando, né? E, claro, isso cabe para você também. Quando você diz eu amo, veja se antes você está se amando, para depois afirmar que está amando alguém. E por falar em criança, né, Gi? Às vezes nós ouvimos pais de adolescentes e jovens passando por algum tipo de sofrimento. Mas a palavra de Deus diz o quê? Instrui a criança. Lá não está falando para instruir adolescente e jovem, não. Então, pelo amor de Deus, instrui a criança. Então, vamos aqui aproveitar um pouquinho da Giovana. Quais as instruções assim básicas, né? Dicas aí para 2021, considerando a pandemia, considerando que nós não temos certeza se as escolas vão voltar ou não, considerando que as crianças estão 24 horas dentro de casa. O que você pode trazer aí para nós, Gi? Gente, o que eu vivenciei em consultório, essa pergunta foi excelente. Agora eu vou falar. Excelente, Maria. Brilhou. O que eu posso dizer em termos de dica, não só nesse período de pandemia, tratando-se de crianças, né, dos nossos pequenininhos. A maior dica somos nós mesmos, que você acabou de falar. Nós, pais, somos os modelos das crianças. A gente não precisa falar com elas coisas, porque elas aprendem com o nosso comportamento, com o que a gente emite em termos de comportamento, o modelo que a gente emite para os pequenos, tá? Muitas vezes a gente acha que tem que falar, a criança entende e aí ela vai levar aquilo para a vida. Não, não é só aí, não. Crianças são esponjinhas, tanto no modelo que nós emitimos, como que nós somos, o que nós fazemos, né? Como cristãos, o que a gente está fazendo. Por exemplo, modelo de cristão. A criança presencia os pais orando, né? Buscando a palavra, lendo, assistindo os cultos online, louvores em casa. Como que é isso? Então, até os 7, 8 anos aproximadamente, porque cada criança tem um desenvolvimento, tá? É onde ela forma a personalidadezinha dela, o caráter e a personalidade. Depois disso, ela vai levar o que ela aprendeu até essa fase para o resto da vida, tá bom? Por isso que eu falo que a maior dica é o modelo que vocês dão em casa, porque ela vai aprender, não só com palavras, mas como vocês são. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes, por exemplo, vamos colocar a da mãe. Ela entre aspas, vamos dar um exemplo aqui, ela é permissiva, mas ela não chega a falar para o filho, olha, eu sou permissiva, meu filho. Eu permito algumas coisas que seu pai faz comigo, enfim, com o vizinho faz. Às vezes o vizinho xinga, eu dou uma risadinha e entro para a escada e não falo nada. Ao menos me posiciono com algo que me ofendeu. Então, isso tudo presenciado pela criança, você não precisa de falar nada. Ela vai levar aquilo como um modelo e lá na frente, vamos projetar para o futuro. Ela vai ser igual a quem? Porque ela aprendeu a ser como? Com o modelo que você emitiu. Isso é muito sério, tá? É muito sério. A gente precisa tomar cuidado
com o modelo que a gente passa, as informações que a gente transmite para os pequenininhos. Depois dos 7, é possível mudar alguma coisa? Mas é muito complicado. Imagina uma cebola, tá? O núcleo dessa cebola é a personalidade que foi criada até os 7, 8 anos aproximadamente do indivíduo, tá bom? E depois não vem várias camadas a cebola? Essas camadas são os conceitos que ele vai aprendendo aonde? Na escola, com os amigos, né? Assim? Com os parentes, o meio que ele está vivendo, ele vai aprendendo, e cada casca dessa cebola é uma crença, é um entendimento e uma interpretação das situações. Mas aquele núcleozinho da cebola lá, que é a personalidade que está mega power protegida pelo que ele aprendeu até aquele momento. Então, para nós profissionais entrarmos naquele núcleo e desmistificar, ressignificar, é trabalho demais. E eu diria até muito difícil mesmo. É isso que eu quero falar. É muito complicado. Não é fácil. E nós temos que sempre entender que escolarização é diferente de educação. Completamente. Né? A educação é no berço. Né? A educação começa lá no berço. Né? E a escolarização é aquilo que seu filho vai estar aprendendo, uma aprendizagem escolar, né? Lá na escola. Mas a educação é dentro da sua casa, é dentro do seu lar. Por isso que a palavra de Deus diz claramente, instrui a criança. Né? A personalidade, como a Giovana colocou, eu costumo trazer a imagem de um muro. Né? Um muro. Qual o material que você está usando, né? Com o alicerce desse muro? Né? Esse muro aí, ele vai estar sendo alicerçado pelo afeto, né? Pela disciplina, pelas regras, pelo limite, pelo tempo, pelo espaço, né? Em boa dosagem. Nós sabemos que quando existem pais que amam demais, estragam também. Tudo tem que ser numa boa dosagem. A disciplina, quando ela é muita também, né? Ela também pode prejudicar. Então, nós temos que buscar a moderação, o equilíbrio, aquilo que o Senhor nos deu, um espírito de poder, de amor e de moderação com os nossos filhos, né? Então, é de criança que, inclusive a palavra, ela vem trazendo algo que é para o futuro dessa criança. Instrui a criança e mesmo depois de velho, né, não se desviará desse caminho. E esse caminho é o próprio Cristo. Né? Então, nós que somos cristãos, somos de uma família cristã, instrui seu filho, né, a ser cristão. Né? Não é crente meia boca, não. Porque senão o mundo vai atraí-lo depois, né, na adolescência, que é o que eu vou perguntar para mim agora. Mas instrui a criança. Educar, queridos, é tranquilo. Agora, reeducar, aí começa o sofrimento. Né? Começa o sofrimento para os pais e para a criança. Né? Porque eu lembro da minha mãe, ela era costureira, ela falava, olha, eu prefiro costurar, fazer 1000 vestidos do que consertar um. Porque consertar é bem complicado. Então, a reeducação, ela gera muito sofrimento. É muito penoso e é laborioso. Né? Então, é importante que você, que tem aí o seu filho, né, de 0 a 10 anos, tenha cuidado com isso. Agora é a hora, agora é o tempo. Inclusive de evangelizar. Sim. Né? Porque se seu filho hoje de 8, 9, 10 anos, Deus me livre e guarde. Se ele morre hoje sem Jesus, ele está no inferno. Sinto lhe informar. Então, pais de crianças de 0 a 10 anos, evangelizem também. Né? Crianças já nessa idade, inclusive, podem, inclusive, ser batizados. Né? Então, é a hora, é o momento para você que tem aí bebês, né, de 0 até 10 anos. Né? O caráter, como a Giovana colocou, né? Pode ser, não existe essa de não tem caráter, não. É um caráter bem ou mal formado. Né? E o caráter o quê? É o quê? É os valores morais, valores éticos, valores cristãos, que estão sendo imprimidos no seu filho. Né? E olha que às vezes nós nos surpreendemos com os nossos filhos. Gente, mas meu Deus, não foi isso que eu falei. Cuidado, tem que ser imprimido. Né? E você vê se realmente o
o seu filho aprendeu, né? E como a Giovana colocou, o filho ele não aprende por ouvir, não. Ele aprende por aquilo que ele está vendo, né? E quando você fala da sua mãe, né, a questão de reformar, a Bíblia fala, me lembra que agora eu não estou lembrada, não fala que a gente não remenda odres vestido, novos. Tudo no velho no novo. O velho né? no Pode novo. ser Me perdoem, agora eu não lembrei agora. É a questão do odre do vinho, né? Isso, Onde do você vinho. guarda. Não se coloca Gente, remendo velho e novo. Vamos trazer isso mais para próximo de nós. Carro. Gente, não tem jeito. Não, carro usado, a gente sabe disso. Né? A gente põe uma peça nova junto com uma peça velha, aí dali a pouco não tem como. Aí o tempo todo você está no mecânico. E é mais ou menos por aí, né? Se a criança não for instruída. Aí vai chegar na Michelle lá, né? Os pré-adolescentes e adolescentes. Como é que é, Mi? E o que você pode trazer aí para nós? Bom, o que a gente mais vê, assim, em atendimento é essa questão mesmo de que algo ali no início, né, do desenvolvimento, algo ali falhou, né? E quando eu falo em falha, não é querendo culpabilizar ninguém, os pais, ninguém, mesmo porque nós não somos instruídos, né? Esses pais hoje foram filhos ontem, né? Então também justamente, né? E a gente tende a repetir, né? Muitas vezes o que acontece com a gente tende a repetir com o outro. Então, a gente repete a forma como a gente foi criado com os nossos filhos. Ou totalmente ao contrário, né? Tem aquela fala que eu ouço muito, né? Não, eu não pude fazer isso na infância. Então, meu filho não tem isso. Isso pode não ser tão benéfico, né? Porque a verdade é, aquilo que foi bom a gente repete. Aquilo que não foi bom, né? Mas ainda assim, tendo cuidado com a permissividade. Justamente. Porque nós somos o que somos hoje, pessoas de bom caráter, exatamente pela criação que nós tivemos também. Inclusive com a vara, com a disciplina. Tem pessoas que concordam, outras não. E eu não vou entrar nisso aqui, porque para muitas pessoas, embora cristãs, mas às vezes é polêmico, mas a palavra do Senhor nos permite isso. Em caso de desobediência e mentira. Questão de habilidade da criança com a idade dela, não, né? Porque a criança está no processo dela de aprendizado. Mas a obediência, a mentira, cabe sim à vara, né? Mas isso é uma permissão do Senhor para nós. Mas existem muitas crianças que não precisam passar por isso. Inclusive, eu já deixei meu testemunho aqui com vocês, que eu fui uma criança que não apanhei, né? Porque eu era caçula e eu era inteligente, né? Então, os meus irmãos erraram, eu errei bem menos, né? Então, eu fui uma criança que não apanhei, não precisei. Então, também quando tem uma boa fala, uma boa instrução, uma boa conversa e uma boa disciplina, né, com relação ao modelo, às vezes seu filho realmente não precisa, porque ele está aprendendo com você, né? Você não é desobediente, então ele não vai aprender. Você não é um mentiroso, então ele também não vai aprender, né? Embora tenhamos em nós a raiz do pecado, né? Mas os pecados cometidos, nós temos as escolhas aí a cada dia, né? É verdade. E a gente aprende também observando o erro dos outros, né? Então você pode aprender tirando aquilo, né? Não repetindo aquilo, ou repetindo, né? Então é uma escolha que não é consciente, né? Mas que pode acontecer, tanto para um quanto para outro. Eu tenho observado muito nos consultórios a questão da baixa tolerância à frustração. Então, a gente percebe, quando eu falei isso da questão dos pais, quando estão educando os filhos, que muitos voltam lá na infância deles e falam assim, olha, eu não tive isso, então eu quero que o meu filho tenha. Essa fala, ela dá abertura para muitas coisas. E uma das coisas é a permissividade. E quando se tem muita permissividade e muita dificuldade de dizer não para os filhos, pode-se gerar essa baixa tolerância à frustração, né? E isso tem sido algo que
está muito visível em relação aos adolescentes, né? E traz isso para o mundo social, para onde eles vivem mesmo, né? Então, vai brincar com alguém, não aceita perder, né? Tem um comportamento disfuncional ali quando perde, né? Numa conversa, quer ter sempre razão, né? Se não tiver essa sensação da razão de que eu tô certo, aquilo gera um sentimento muito grande de frustração. Então, esses tipos de comportamentos eu tenho visto muito no atendimento aos adolescentes. Agora isso, Michele, de novo a questão da criança, porque a palavra de Deus nos ensina a assertividade. Jesus deixou isso para nós, é sim, sim, não, não. O seu sim precisa ser absoluto, o seu não precisa ser absoluto com seu filho. Né? Pais que dizem sim e depois mudam de ideia. Pais que dizem não e depois mudam de ideia, né? Gera uma confusão, gera uma irritabilidade, gera uma insegurança, uma fragilidade no seu filho. Né? Inclusive, a palavra é muito clara, é sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. E aqui eu não falo só no sentido de Satanás, mas da malignidade que vai gerar nesse homem aqui, ó. A crueldade. Porque aí ele começa a se enrolar e começa a enrolar o outro também. Né? Enrola a vida e a vida do outro. Então, Jesus nos ensinou a assertividade. Se você, pai, tem alguma dúvida em falar sim ou não para o seu filho, fala, filho, eu vou pensar e depois eu vou te dar uma resposta. Mas não mude o seu sim ou o seu não. E claro, né, entre o casal, entre os pais, cuidado com a desautorização. Né? Se um falou sim, talvez o cônjuge não concorde, mas não vai desautorizar. Vai chamar o cônjuge de lado, vai falar, meu bem, eu acho que... O que você acha? Aí, se chegarem num novo acordo, esse cônjuge que falou sim, é ele que vai voltar no filho e vai retomar a fala. Né? O outro não pode fazer isso, porque senão desautoriza e aí, de novo, gera essa insegurança e essa instabilidade emocional do seu filho. Ele perde a referência, né? E isso é muito importante. Então, tem isso, né, Michele? A assertividade do sim ou do não, das regras claras dentro da casa. Hoje nós sabemos de crianças de adolescentes que foram crianças por causa da permissividade, hoje são eles que mandam na família, gente. Né? É verdade. Pré-adolescentes e adolescentes que a gente vê em consultório, assim, eles que são os reizinhos na casa. Totalmente diferente daquilo que Josué deixou para nós. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Ou seja, aquele homem ali, ele é o sacerdote da casa dele, é ele que vai colocar as regras. Para você que não tem marido, é viúvo ou é divorciada, é você, a casa é sua. A casa é sua, as regras são suas. Né? É verdade. E essas falhas que a gente pode observar no desenvolvimento da infância, né, muitas vezes negligência ou excesso de afeto também, né, também é muito importante, pode gerar isso que você acabou de falar, né, da criança ser colocada como centro de tudo ali dentro daquela família. E aí, se a criança está ali como centro das atenções, o adolescente também vai ser, ele não vai mudar, ele foi criado assim, né? Então ele vai repetir. Isso também é outra coisa importante, né, Mi? Às vezes a pessoa pega a adolescência como se fosse uma fase separada, ela fragmenta. Não, né? O adolescente é a criança de ontem. É verdade. O adulto é adolescente de ontem. Não é fragmentado. Não é tudo numa cada caixinha separada, não, né? Então vai dando sequência ao desenvolvimento. Né? Às vezes tem pais que querem um adolescente, por exemplo, arrumando casa. Mas não deixou a criança arrumar. Não ensinou, né? E a gente percebe criança gosta, gente, de ser cooperativo. Né? A criança ali de 3, 4, 5 anos, ela quer lavar uma vasilha. Ela quer varrer a casa junto com a mãe. Ah, não, meu filho, não pode, não é assim, não pode. Eles se sentem produtivos. Eu estou produzindo alguma coisa. Sendo útil. Dá um prazer útil. E aprendendo, eu lembro que quando eu era criança, eu tinha aquela... É verdade. Quando eu era criança, eu tinha aquela vassourinha pequenininha, mamãe varrendo a casa e eu atrás, né? Mamãe colocava as madeirinhas para eu subir para lavar vasilha de plástico, enquanto ela estava... E assim é. Agora, chega lá na adolescência, 14, né? 13, 14 anos,
o quarto dele é todo bagunçado. Ué, mas Foi ensinado, né, essa criança a arrumar esse quarto. Outra coisa também é a questão da rotina. A importância de se colocar uma rotina já na infância. Por que não? Né? A criança dá conta de seguir uma rotina. Se os pais dão esse exemplo também, né? Não adianta você querer que o seu filho durma cedo se você não dorme cedo. Você não está dando um exemplo para ele, né? Então, se você tem uma rotina, se você não tem, tenha, né? E a partir desse momento, crie uma rotina para o seu filho também. Ele precisa disso, ele precisa aprender que ele precisa de uma rotina, né? Você vai estar aí ajudando nessa questão da ansiedade, que também está muito presente. E com a pandemia aumentou demais a questão da ansiedade. Não só com os adolescentes, mas toda a população em geral. Por quê? Porque as pessoas às vezes se sentem perdidas, né? E com a pandemia, houve muitas mudanças. Houve mudança nas rotinas. E não são todas as pessoas que conseguiram lidar com isso, né? Você vê trabalhadores, né, que trabalhavam fora de casa, trabalhando dentro de casa. Com os filhos que não frequentam mais a escola, né? Fazem seus trabalhos, suas atividades dentro de casa, né? Então, tudo isso gera uma ansiedade, porque mexeu na rotina. Você vai ter que se adaptar a uma nova rotina. E se isso não for feito, com certeza gera ansiedade nas crianças, nos adultos, né? Então, é importante isso também. E outro ponto, a questão da terceirização, né? Pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. O filho é seu. Toma que o filho é seu, né? Então, cuidado com a terceirização, né? Com psicólogos, com pastores, com a igreja, com a escolinha da igreja. A professora, né? Com a avó. Cuidado com a terceirização. O filho é seu. Eu conheço pais que assustam, falando, nossa, meu filho, mas não é você que está educando, né? Não é você que está ajudando a formá-lo ali, a personalidade, o caráter dele. Aí você assusta mesmo, porque é outro. Né? A terceirização com o babá, a terceirização com a televisão, né? Correndo risco aí de mensagens subliminares chegando aos nossos filhos. Então, tenha muito cuidado com isso, né? Então, queridos, nessa noite, tem mais alguma coisa? Eu só queria fazer uma observação que eu gostei muito, que a Michele colocou a respeito da rotina. Gente, para quem não tem rotina ainda, que vai introduzir essas rotinas com os pequenininhos, de repente vocês pensem, né? Nossa, como é que eu vou fazer isso pequenininho? Usem rotina visual com os pequenos. Começa lá, né? Bem cedinho. O que é rotina visual? Coloca um quadro e coloca desenhos. Por exemplo, se for uma criança de 3, 4 anos, e comece com coisas pequenas que os pais vão dar conta de sustentar. Vou dar um exemplo. Coloca lá que a criança... Coloca um sol, por exemplo, 8, 9 horas da manhã, o horário que a criança acorda. E coloca lá o horário para a criança acordar. Coloca lá o momento dela tomar o lanche, o café dela. Um momento de brincar, por exemplo. Já cumpriu, nesse momento, ela já cumpriu a rotina da manhã. Tá ótimo. E depois, por exemplo, coloca lá um pratinho, desenha um pratinho com o almoço, representando a refeição. Tá ótimo. De repente, essa criança dorme, tira um soninho de tarde. Coloca lá, de tarde tem soninho. Coloca lá um desenho de um bebê dormindo, uma criança dormindo. Tá ótimo, ela já vai entender o que vai acontecer no dia. E a Michele colocou super bem também. Trabalha ansiedade, tá? A criança já sabe, o dia dela está planejado. Ela já sabe mais ou menos o que vai acontecer. E ter cuidado também, né, Giovana, nessa questão desse estabelecimento dessa rotina. Porque você tem que estar atenta àquilo que a criança dá conta também. Porque se você cobra demais, então você está ali ajudando para que ela venha
ter Frustração. frustração, ansiedade. Uhum. Então, é prestar atenção também naquilo que a criança dá conta de fazer, vai devagar. Não só a criança, né? mas os pais que eles deem conta de acompanhar. Isso. Porque se colocar uma rotina enorme, gigante, a criança desiste e ela frustra. Não, Ela vai e olhar o até quadro os cheio de pais coisa. desistem E os também. pais desistem no dia seguinte. E assim, É façam igual essa quando os pais rotina. colocam disciplinas de castigo, que eles castigam a eles mesmos. E a também. frase clássica do Verdade. castigo, agora a gente está entrando outra coisa. Ah, Você quer apanhar? Isso aí é tema para outro assunto, né? A gente É, fala outro assunto, outro É. dia. E aquele também, cantinho, Cantinho do do pensamento. pensamento. Ô, gente, nem como se adulto fosse errado não pensa, pensar, me ajuda né, aí. gente? Também, ué. Não, o Como adulto pensa, gente. Adulto não pensa. Uma criança de 3, 4 anos vai pensar em quê? Não, e coloca uma conotação errada em pensar, né? Como assim, cantinho do pensamento? Pensamento é algo bom, né? Como assim? Eu coloco, exatamente. O pensar como se fosse algo de castigo. Né? Ou então vai ler o Existem Salmo. outros meios. Ou então vai ler o Salmo 119 todo também como Nossa. castigo. Aí não, aí vai tomar a versão da Bíblia. Aí não pode, ué, não. não pode. Gente. Pode não. Esses pontos, olha só como é importante. E vocês têm aí à disposição de vocês a Giovana e a Michele, né? Os pequenininhos, os pré-adolescentes, adolescentes e o princípio aí dos jovens, né? Para Michele estar cuidando. Alguma palavra final aí, Michele? Não, acho que eu coloquei tudo que eu queria colocar. Então, queridos, que nessa noite, né, que o Espírito Santo possa ter usado. Parece, isso é psicologia. Não, isso é a alma, né? Isso é psique. E sempre eu reafirmo aqui, Jesus, ele morreu pela sua psique. Ele morreu exatamente pela sua alma. Por isso, valorize isso também, né? Valorize os profissionais da área da psicologia, né? São abençoados pelo Senhor para poder abençoar você, ajudando você a melhorar, aperfeiçoar o seu comportamento, né? E dessa forma, você ser uma mãe e um pai suficientemente bons, né, para os seus filhos, né? Para que você tenha uma família abençoada. Então, eu quero te abençoar hoje, que você tenha esse coração aqui, né? O homem bom, o homem benigno, né? E benignidade é fruto do Espírito Santo. A bondade é fruto do Espírito Santo. Por isso, eu sempre coloco a necessidade e a importância do devocional diário individual de 1 hora, para que seja gerado em você esse fruto aqui. Para que você não se torne uma pessoa cruel, negligente com você, com a sua vida, com a sua saúde, né? Não só a saúde física, mas a mental também. Porque a palavra de Deus diz que nós somos o que pensamos, né? E nós sabemos que o nosso corpo legenda a nossa alma. Ele legenda a nossa mente. Então, aprenda, se permita a ser cuidados. Então, a Giovana está aqui à disposição de vocês no Santa Mônica, a Michele também e eu também, tá? Sejam abençoados, que vocês possam guardar essa palavra no seu coração e seja sarado você e a sua casa, em nome de Jesus, né? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse tempo diante do Senhor, cuidando, Senhor, da sua noiva. Isso é um privilégio, uma honra para nós. Senhor, muito obrigado, Senhor. Eu abençoo a vida de cada um, de cada família. Ó Senhor, que o Senhor vai de encontro a cada necessidade, nesse sentido, Senhor, das suas crianças, dos seus adolescentes e jovens. Ó Pai, que todos eles, como a sua palavra diz, que os pais possam inculcar na vida, na mente dos seus filhos, a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, e é ela que nos cura, nos salva de nós mesmos a cada dia. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo cada família em Lagoinha, Santa Mônica, em nome de Jesus. Vai estar aí na sua telinha aí, né? As contas, né, de Lagoinha Santa Mônica, para que você possa cumprir com a obediência do Senhor, com o seu dízimo, a devolução do seu dízimo ao Senhor e as suas ofertas, para que abunde em você, como a palavra de Deus diz, que a sua despensa esteja sempre farta. Em nome de Jesus, seja abençoados. Muito obrigada mais uma vez, né, por estar acompanhando a ministração Alma Sarada. Abração aí no seu coração. Fique com o Senhor.